Fala pessoal, feliz 2025 para você, para sua casa, para sua família, que Deus te abençoe. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração para iniciarmos o primeiro vídeo aqui no ano de 2025, que é o princípio da maturidade. Deixa eu te perguntar, você é um cristão maduro? Você tem maturidade? Será mesmo? Então responde aí para você depois no final desse vídeo. Olha, vamos para um texto bíblico que é Mateus capítulo 5, versículo 48, que diz assim: Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui são palavras de Jesus. O princípio da maturidade é algo que nós devemos desenvolver se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir. Na Bíblia, a perfeição muitas vezes é relacionada à maturidade espiritual e à integridade de caráter. O termo aqui que Jesus utiliza no grego é teleios, quando ele disse sejam perfeitos. A palavra perfeitos no grego é teleios, que significa maduros e completos. Quando a pessoa lê esse texto aqui, eu já vi muitos cristãos dizerem: Wagner, como que eu vou ser perfeito como Deus? Mas a ideia que Jesus está passando aqui no Sermão do Monte não é a ideia de ser perfeito como Deus, até porque nós jamais conseguiríamos atingir esse nível. Quando Jesus está falando aqui de ser perfeito, Jesus, quando você volta um pouquinho aqui, você vai ver que Jesus ele vai trabalhar melhor essa ideia. Aqui eu li o versículo 48, mas se você volta um pouquinho, você vai entender do que Jesus está dizendo sobre ser perfeito. Olha o que Jesus disse: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Isso aqui é um cristão maduro. Aqui é ser perfeito como Deus, quando você ora por aqueles que te perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Veja, na ideia de Jesus, no ensino de Jesus, ser perfeito é você ter a capacidade de perdoar aquela pessoa que te ofendeu. É você ter a capacidade de orar por aquela pessoa que te persegue. Isso é ser maduro. Na palavra no grego, teleio, significa isso, maduro. Maduro e completo. É interessante notar como a busca pela perfeição não se trata de atingir um estado de ausência de falhas. Lembra que eu falei no início? Nós não conseguiremos ser como Jesus jamais. Não conseguiremos ser como o Senhor Jesus. Não conseguiremos ser como o Pai perfeitos como Ele é, ou como eles são. Não tem como nós atingirmos esse nível. Mas a maturidade da qual a Bíblia está falando é a maturidade de você ser alguém capacitado a perdoar, alguém capacitado a amar, alguém que ama, alguém que libera perdão, alguém que perdoa, alguém que faz como o Pai fez conosco, alguém que ama como Deus nos amou, não como alguém demonstra para nós um amor egoísta, sabe? Um amor interesseiro. Não é desse amor que eu estou falando, não é desse amor que o Senhor está falando, mas é de um amor altruísta, que tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, no lugar do próximo. É desse amor que o Pai está falando. Lembra de João, quando ele diz em 1 João capítulo 4, versículo 19, nós o amamos, João está falando, porque ele nos amou primeiro. Então nós agora devolvemos esse amor em forma de gratidão, de perdão, de misericórdia para as outras pessoas também. Então não está falando aqui de ser completo e maduro, de perfeito, como alguém que tenha ausência de falhas. Isso jamais vamos alcançar, mas sim de alcançar um grau de maturidade e integridade que nos torna completo diante de Deus. A maturidade nos faz entender o que vale a pena e o que não vale a pena. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você é ofendido, quando você é confrontado, quando você é afrontado, o que você faz? Você perdoa ou guarda a mágoa, fica remoendo, essa pessoa vai me pagar, eu fui caluniado, mentiram sobre mim? Como é que você reage a tudo isso? Se o princípio da maturidade fizer parte da sua rotina a partir de hoje, seus resultados mudarão para melhor e você vai crescer em Deus. Nunca faltará paz interior e seus relacionamentos serão saudáveis e duradouros. Então, pague o preço neste ano de 2025 da maturidade, porque maturidade não vem de graça. É necessário você desenvolver a maturidade. Veja 13 sinais comigo de que você está amadurecendo. Primeiro, diz poucas palavras. Segundo, nunca fala mal dos outros. Terceiro, não conta vantagens. Quarto, coloca-se no lugar das pessoas. Quinto, entende que o mundo não é justo. Sexto, perdoa rapidamente. Sétimo, sabe como as coisas vão terminar. Oitavo, não julga. Nono, sabe dizer não. Décimo, não chora para quem não pode resolver seu problema. 11º, escuta os dois lados antes de tomar partido. 12º, entende que a vida é feita de fases. 13º, administra com excelência as informações que recebe. E aí, você está amadurecendo? A maturidade nos faz entender o que vale a pena e o que não vale.
A minha raivinha não pode ser maior do que o meu entendimento espiritual acerca da maturidade bíblica. Não devemos lutar contra aquilo que Deus quer que a gente cresça, quer que a gente amadureça. Você acredita que tem pessoas que ficam 10, 15, 20 anos e não conseguem perdoar as pessoas? Sim, isso é falta de maturidade, é falta de entender o que Deus fez pela vida dela. Então nós precisamos amadurecer, entender sobre isso, que a maturidade também ela não tem nada a ver com a questão da idade. Ela tem a ver com as lutas que você enfrenta e as lutas que você vence. É isso que nós precisamos entender. A maturidade evita guerras que você certamente perderia. A maturidade não nos livra de erros, mas os reduz consideravelmente e nos ensina a lidar com cada um deles. Então eu quero orar com você, pela sua família, né? E você vai desenvolver neste ano de 2025 a maturidade para que você tenha um ano abençoado. Maturidade é perceber o que não lhe serve mais e desapegar. É saber o que não combina mais com quem você se tornou e deixa ir embora, ou com a pessoa que você está se tornando. Então, acredite nisso. Nada protege mais o ser humano do que a maturidade que ele desenvolve. Agora, preste atenção nessa verdade. Passar por problemas não gera maturidade. Como eu disse, vencê-los sim. Vencê-los vai gerar maturidade. Sem maturidade, homens agem como meninos, líderes viram ditadores e quem ama fere como se odiasse. Aí você nunca vai ser filho do Pai. Então quero orar para que neste ano de 2025 você desenvolva a maturidade. Talvez você que está me ouvindo, me vendo, é alguém que tem dificuldade de perdoar, de amar. Você precisa vencer isso para quê? Para que você alcance o que Deus tem para você. Deus não vai colocar coisas grandes na mão de menino, na mão de quem não sabe perdoar, na mão de quem não sabe amar, na mão de alguém que não sabe administrar as suas emoções. Você precisa crescer em Deus neste ano de 2025. Por isso que a minha primeira palavra é o princípio da maturidade. Então feche o olho comigo aí que eu vou orar com você e por você, Pai. Abençoa o teu filho, a tua filha, dá maturidade ao teu filho, à tua filha, em nome de Jesus. Senhor, capacita ela a perdoar, a deixar para trás, Senhor, quem o ofendeu, quem o perseguiu no ano de 2024. Que no ano de 2025, Senhor, essa pessoa venha a perdoar, para que ela seja filho do Pai, conforme o Senhor ensinou no Sermão do Monte, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a alcançar a maturidade, para que a gente desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem para colocar em nossas mãos no ano de 2025. Essa é a minha oração, Senhor, por mim, pela minha casa, pela vida, Senhor, dos meus seguidores, pela vida, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Abençoa a casa do teu filho, a casa da tua filha, neste ano de 2025, Senhor, guarda e livra de todo mal. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Você recebe aí? Então compartilhe, inscreva-se, fica comigo aí, vamos crescer mais esse canal para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.